Graça e paz. Eu quero ler o texto bíblico de Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 22, que diz assim: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei, um par de pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei lhe ordenava. Simeão tomou-os nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode me despedir em paz do teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Amém? Eu sou o pastor Israel, esse é mais um Minuto Perícope. Bem-vindo, bem-vinda. Eu quero falar hoje sobre como vencer o tédio através do tempo. Como vencer o tédio através do tempo. E eu quero fazer 4 perguntas para a nossa reflexão nesse tempo, para que a gente possa refletir sobre esse tema chamado tédio. Como é que vive, não sei se você já parou para perceber ou se perguntar, como é que vive uma pessoa que já experimentou muito da vida e acha que não tem mais nada para experimentar? Ou como vive a pessoa que diz: eu já vi, eu já fiz, eu já sei, e outros jaz que possa imaginar? Como vive a pessoa para quem a vida se tornou uma série de repetição e chegou ao fastio da mente e ao fastio das suas sensações? Como é que vive uma pessoa para que a vida já não traz nenhuma expectativa e é ver o hoje como já viu ontem? Uma pessoa, a resposta é simples, uma pessoa que vive assim é uma pessoa que vive o tédio. E nós estamos falando sobre o tédio, mas o que é o tédio? O tédio nada mais é do que uma sensação de enfado, uma sensação de fadiga, um aborrecimento, uma zanga, ou que é tudo, o tédio é tudo que é o contrário ao prazer. Nós lemos um texto muito simples e muito poderoso. Você pega, por exemplo, esse texto e vê o personagem principal desse texto, que é Simeão, um sacerdote na qual o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria sem ter a revelação de quem era o Cristo para Israel. E eu imagino que ele já era avançado de idade quando ele conseguiu colocar pela primeira vez Jesus nos seus braços. Eu fico imaginando o que ele não passou, o que ele não repetiu tantas vezes, tantos rituais, tantos sacrifícios. Mas quando ele pegou Jesus nos braços, ele teve a revelação de que aquilo que ele estava segurando nos braços, que era o menino Jesus, era tudo o que ele precisava e era todo o sentido da sua vida. Então, meu querido e minha querida, nós encontramos e conseguimos vencer o tédio a partir do momento em que nós conseguimos encontrar a revelação de quem Cristo é. E quando nós temos a revelação de quem Cristo é, nós saímos de todo o tédio, saímos e vencemos todo o tédio. E aí nós vemos 3 atitudes que Simeão teve para que a gente possa finalizar. A primeira atitude de Simeão é ser servo. Ele serviu Jesus ali no templo naquele momento. Ele viu que por muitas vezes que ele fez repetidas vezes as coisas e ele serviu a Deus naquele tempo de diversas formas, naquela rotina que ele tinha, ele se vê então numa situação nova. Muitas vezes quando nós servimos a Deus rotineiramente, nós somos pegos pelo tédio. Mas quando nós conseguimos servir a Deus de uma forma diferente, nós vencemos o tédio. Segunda atitude que ele teve, ele conseguiu ver a salvação. Sabe, meu querido, minha querida, quando a gente não consegue ter mais a alegria da salvação, ser cristão é um tédio.
Ser crente é um tédio. Quando Simeão colocou Jesus nos braços, ele retomou a alegria da salvação e da esperança de Israel para Israel. Então, meu irmão, minha irmã, se atente. Quando nós, para vencermos o tédio, nós precisamos ver a alegria de Cristo nas coisas que fazemos. Terceiro e último, Simeão abençoou a vida do menino Jesus. Tudo que nós formos fazer, nós temos que entender que nós já somos abençoados e que temos que parar de pedir bênçãos para o Senhor e temos que começar a ser abençoadores. E ao ser abençoadores, nós nos tornamos pessoas que conseguem viver e vencer o tédio. Então essas três atitudes, ser servo, ver a alegria e abençoar, ao invés de só pedir para ser abençoado, faz a gente vencer o tédio em tempos difíceis. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.